Às vezes eu não sei se o pessoal me manda as coisas para que eu realmente comente ou se eles querem testar o meu humor e a minha paciência. É que quando a gente ama alguma coisa, a gente fica muito triste quando essa atividade que a gente ama é mal exercida. Não sei se vocês já sentiram isso, não é? Você ser um arquiteto e ver um outro arquiteto fazendo uma porcaria, né? Dá uma sensação assim de que o cara está estragando não a profissão, não ele, mas a própria arquitetura, né? E assim a medicina, assim é mais ou menos tudo, não é? E então quando alguém fala em filosofia, mas faz mal a filosofia, exerce um monte de erro, ou tenta diminuir, é uma sensação muito ruim, muito ruim. Então agora esse sujeito está aí, já há anos, ele não tem nada a ver com filosofia. Ele era um professor de religião, fez lá uma graduação em filosofia, mas o mestrado dele nem é em literatura, ele não conhece absolutamente nada de filosofia, e como ele faz textos anti-esquerda, né, ganha lá o seu lugar no panteão dos palhaços. E agora ele inventou de dizer, já faz um tempo, mas me mandaram isso, mandaram no passado, eu não pude comentar, agora mandaram de novo. Professor, comente isso. A filosofia não serve para nada? Tem um energúmeno aí falando que a filosofia não serve para nada. Eu já vi, não só esse energúmeno, eu já vi outros inventar essa história que a filosofia não serve para nada. De onde essas pessoas tiram isso, né? Filosofia não serve para nada. Quem é que inventou uma bobagem dessa? Isso não tem nenhum respaldo na filosofia, na história da filosofia, nada, não tem nenhum respaldo. Vejam só a bobagem. Vou pôr a bobagem, depois vou comentar. Presta atenção nesta cuca falando, nesse boca de jacaré. Olha que coisa horrorosa. A filosofia não serve para nada. Por isso, ela é mais livre do que qualquer outra atividade. Filosofia não serve para nada. Não, o que ele faz e fala que é filosofia não serve realmente para nada. Não, até o que ele faz serve. Porque serve para a gente comentar e ensinar o certo, mostrando o errado. Deixa eu começar lá do começo. Vamos começar lá na Grécia Antiga? Vamos voltar à Grécia Antiga e pegar a figura mais central da filosofia do período clássico, praticamente um dos grandes fundadores do pensamento filosófico, que foi o Sócrates. Gente, o Sócrates, ele tinha muito apreço pelo Apolo, pelo deus Apolo, pelo templo de Apolo. Ele sabia perfeitamente o que estava lá inscrito nas paredes do templo. Que, aliás, séculos antes dele, outros filósofos já haviam se referido, o próprio Heráclito. E lá tinha vários preceitos, mas um deles
era o conhece-te a ti mesmo. Veja que interessante, né? Os deuses gregos, eles não eram deuses ciumentos no sentido do nosso Deus cristão, né? O nosso Deus cristão é chamado na história das religiões de Deus ciumento, porque ele diz: amai a Deus sobre todas as coisas, não é? Então ele quer que primeiro ame ele, né? Os deuses gregos, eles punham inscrições, deixavam orientações para os mortais, digamos assim, não em relação a eles, mas em relação aos próprios mortais. Então, conhece-te a ti mesmo. O interessante é que o Sócrates tomou esta inscrição, esta orientação do Deus do templo, como ele chamava, ele nunca falava Apolo, ele sempre falava o Deus do templo. Ele tomou para ele e tomou como sendo uma tarefa da filosofia. Então, esse início já desmente a ideia de que não serve para nada. Quer dizer, o início da filosofia obriga você a se investigar. O Sócrates dizia, né, uma vida não investigada não vale a pena ser vivida. Investigada em que sentido? Inquirida, observada, perguntada, conhecida. Investigada nesse sentido da pesquisa. Então Sócrates diz: conhece a ti mesmo é exatamente aquilo que os atenienses parecem não saber. Eles não sabem que não sabem. E eu faço perguntas para eles para obter respostas, mas o que eu acabo obtendo é que eles não sabem que não sabem. Eles não têm a dimensão daquilo que é essencial. Um general que é dito muito corajoso, quando eu pergunto para ele o que é a coragem, ele não me diz o que é a coragem. Ele continua dizendo atos corajosos. Atos corajosos não são a coragem. Então, o conhece-te a ti mesmo é esta investigação para que você tenha a noção de como que você, né, está aquém daquilo que você fala. Se é corajoso, mas como é que você pode se avaliar corajoso se você não sabe dizer o que é a coragem? E assim por diante, várias outras questões, né? A fé, a piedade, a virtude. Ora, Sócrates achava esta atividade dele imprescindível. Ele entendia que isto era um serviço para Atenas, portanto, servia muito bem às necessidades de Atenas. Atenas tinha que ter um pensamento crítico em relação a ela própria, senão os cidadãos iriam começar uma jactância em relação a eles, o que levaria à decadência, ao descuido, à incapacidade de se autogovernar. Então a filosofia entra aí no conhece-te a ti mesmo. E isso não é uma investigação psicológica no sentido atual, né? No sentido da introspecção. Eu vou voltar a olhar para mim, para o meu interior. Não, Sócrates não tem essa perspectiva. O conhece-te a ti mesmo é uma perspectiva social. Eu quero saber o quanto eu sei das coisas pelas quais eu sou nominado. Eu sou um homem de fé. Então me diga o que é a fé. Eu sou um homem virtuoso, então me diga o que é a virtude. Senão você não pode dizer que é virtuoso. E assim Sócrates foi fazendo sucessivamente esta atividade. Eu falo em vários vídeos, eu falo em livros. Tenho 2 sobre o Sócrates. Então esta é uma serventia da filosofia.
25 séculos depois, né, um filósofo americano que eu gosto muito, que foi meu amigo pessoal, Richard Rorty, ele dizia o seguinte: há filósofos que são filósofos para você dirigir a sua vida individual, e há outros filósofos que são para você dirigir a vida da cidade. Ele dizia: olha, quando você lê Heidegger, você tem sugestões para pensar a sua vida. Quando você lê Marx, você tem sugestões para pensar a vida da cidade. Então há filósofos que servem para você pensar a vida da cidade, e há filósofos que servem para você pensar a sua individualidade. Há filósofos de cultivo da alma, e há filósofos de cultivo da alma da cidade. Então também aí, 25 séculos depois, o Richard Rorty está dizendo: a filosofia tem muita serventia. Ela serve nesses dois sentidos. Não há nenhum filósofo que vai dizer que a filosofia não serve para nada. Ah, mas eu estou falando do ponto de vista de ganhar dinheiro ou de ter sucesso. Também. Uma boa parte das pessoas não precisa absolutamente negar o aspecto, digamos assim, nobre da filosofia por conta dela render algum dinheiro, porque você é professor. Então, à medida que você é professor e filosofa, você também educa. Então a filosofia serve para educar. Portanto, você recebe salários para tal, dentro da estrutura moderna. Como que não serve para nada? É uma bobagem que desconhece a própria história da filosofia. É uma frase tola para a pessoa ficar fazendo gracinha. Tem gente que se acha gracioso por ser ignorante. Esse Pondé é isso. Ele se acha gracioso na ignorância. Ele é tão ignorante que ele não parou para pensar que o que ele falou é uma grande de uma besteira. Você já imaginou a Academia de Platão, ou então o Liceu do Aristóteles, que num determinado momento chegou a ter 2.000 alunos? O que se fazia ali? Educação. Educação como? Educação filosófica. Como que não servia para nada? Servia para educar. Mas, gente, eu não consigo entender a ignorância. É uma vontade tão grande de aparecer, de ser gracioso, de ser, né, de fazer frases de efeito. Aí o cara não faz frase de efeito, ele faz um monumento à idiotice. Este vídeo dele é um monumento à idiotice. Gente, me diga uma filosofia que não serve para nada. Não há absolutamente. As filosofias têm diversas funções. Ela tem uma central, claro, a da postura crítica, mas ela tem diversas funções. E dependendo da época, ela mesmo diz a que ela serve. E para quem ela serve? Às vezes eu fico pensando que esse rapaz, esse Pondé, não é que ele faz isso para aparecer ou fazer gracinha. Às vezes eu fico pensando que falta um parafuso para ele. Ele é aquilo que a gente chamava aqui no passado, né? Há uns tempos atrás no canal, que a gente falava
de deficiência cognitiva programada, né? Alguém programou ele para ser deficiente cognitivo. Eu estou perguntando para você, né? Estou perguntando para você, você consegue entender essa frase que a filosofia não serve para nada? Você não consegue entender. Porque são tantos os usos da filosofia, são tantos os serviços, são tão variados, dependendo do ramo filosófico que você pega, que não faz absolutamente nenhum sentido. Tem gente, por exemplo, que usa da filosofia como um exercício de técnica de hermenêutica, técnica de interpretação de textos. Tem outros que usam para discutir fundamentos das ciências, ou seja, filosofia crítica. Tem outros que fazem filosofia moral para discutir valores. Como que não serve? Tem outros que constroem utopias como a própria República, ou como a própria utopia do Thomas More. Tem outros que fazem... Gente... né? E a Igreja Católica, que pegou toda a filosofia clássica e incorporou ao cristianismo para poder ter, né, um substrato maior de penetração. A filosofia não serve para nada. Eu fico imaginando que esse cara fica pensando a seguinte coisa, né? Bom, eu fiz filosofia, eu não sirvo para nada, porque eu não sei para que eu fiz, né? Então a filosofia não serve para nada e ótimo, né? Aí o exemplo que ele dá da serventia da filosofia é a autoajuda. A autoajuda não é filosofia. Vocês repararam? Eu fico... Agora, tem um outro lado dessa história, né? É que esse cara é um sacana. Ele é uma pessoa que desincentiva. Ele vive de desincentivar as pessoas. Ele vive de tirar a esperança, né? Então aí tem um outro lado, que é o ideólogo tentando tirar a esperança, né? Para isso ele é especialista em dizer que tudo é um cocô, quando na verdade o único cocô é ele, né? Nada presta. Você veja que é interessante que basta qualquer narrativa tender a querer fazer, a se inserir no mundo para produzir algum benefício, ele vai contra. Ele vive falando contra a ciência, mas quando a ciência produziu experimentos com cachorros e judiou dos cachorros, né? E teve todo um movimento aí por conta da chamada revolta dos Beagles. E ele foi a favor da ciência. Não é interessante? Então, parem, gente. Parem de seguir esse tipo de gente. Não levem esse tipo de gente para a escola. E aprendam, gente. Se tem algo que tem serventia, é a filosofia. Basta você começar, você se introduzir nela e que você já começa a achar que, meu Deus, como isso tem serventia para tudo quanto é lado. É isso. Daqui a pouco a gente volta.